futebol de forma geral com respeito à estrela solitária de General Severiano. Sejam muito bem-vindos ao canal Botafogo Eterno, meu nome é Conrado. Bom pessoal, agora esse vídeo aqui, um assunto já meio chato, que tem tido muitas reviravoltas, né, em relação ao posicionamento do Botafogo com a Ferge e o Campeonato Carioca de forma geral, como que vai ser a bendita transmissão, né, do Campeonato Carioca. Para não ficar repetitivo, eu fiz um vídeo lá do como que tudo começou, assim, essa bolha, esse rolo danado que está tendo ali, por causa de quem começou tudo isso. Você já deve imaginar por causa de quem. Mas eu vou deixar o card aqui em cima, pra vocês darem uma olhadinha lá no início de tudo. Agora eu vou partir do que eu já disse no vídeo anterior e as novidades das últimas semanas, né? Bom, a princípio, no vídeo anterior eu tinha dito que o Fluminense, Vasco e Botafogo eram contrários à negociação com a Ferge para pagar mais ao Flamengo, né? Os outros três eram um valor igual e o Flamengo ganha mais. Aí nas últimas semanas o Fluminense meio que deu para trás, que assim, era um pouco esperado porque o Fluminense tem a relação com o Flamengo em relação ao contrato do Maracanã lá, né? Meio que por muito já era esperado que o Fluminense não bateria de frente com o Flamengo ali, faria uma rixa, sendo que ele tem que lidar com o Flamengo ali pelo posto do Maracanã. Então, no atual momento, a Ferge ofereceu pro Fluminense uma quantia abaixo da do Flamengo, mas maior do que tinha oferecido para Vasco e Botafogo. A princípio fechando com os dois, a dupla Fla-Flu, para ter a transmissão do Carioca da Ferge com a empresa Brax, né, por 5 anos. Até o momento, Botafogo e Vasco não aceitaram a proposta, que por mais que tenha melhorado o valor que ofereceu para o Fluminense, se ela oferecesse isso para Vasco e Botafogo, ainda seria um valor abaixo do Flamengo, em torno de 5 milhões, se eu não me engano, aproximadamente, do valor inicial, né, do que recebe pela participação no Carioca, sem contar pay-per-view, TV fechada, outras coisas, né? Então o Botafogo, para mim, de forma correta, se mantém contrário a essa proposta da Ferge. E a Ferge recentemente fechou o contrato da transmissão em TV aberta pela Band, pela Rede Bandeirantes, de transmitir o Carioca ali, a princípio de... O Fluminense disse que ainda não assinou até o momento, né? Mas do jeito que as coisas têm indo, acredito que nos próximos dias ele deve assinar e fechar junto com o Flamengo ali com a Ferge transmissão na Band. E aí a gente se pergunta, e o Botafogo nessa história? Vai ficar fora do Carioca ou vai transmitir aonde? O Botafogo, nos últimos dias, eu não vou falar hoje ou amanhã, porque eu ainda tenho que editar o vídeo, eu não sei que dia que eu vou postar esse vídeo. Quando eu postar, pode ser que já tenha alguns dias já que o Botafogo já tenha até fechado, né? Mas no momento que eu estou gravando esse vídeo, o Botafogo negocia com o SBT a transmissão dos seus jogos. Aí entra naquele negócio da lei do mandante, né? Para quem não sabe, a lei do mandante quem tem o mando de campo, quem joga em casa, tem o direito de escolher como e onde vai transmitir seus jogos, né? Então não teria problema nenhum o Botafogo fechar com outra emissora. No caso, o Carioca está fechado com a Band, mas o Botafogo, se fechar com o SBT, que eu acho que seria bacana, já seria meio que um tapa na cara da Ferge ali, uma prova que hoje o Botafogo não depende mais de migalhas nem de boa vontade da dona Ferge. O Botafogo é independente, consegue correr atrás do que mais lhe interessa. Então é um possível fechamento com o SBT. Aí na prática seria o seguinte: jogos que o Botafogo é mandante, transmissão do SBT. Jogos do Botafogo não é mandante, que seria Flamengo, Fluminense e cerca de 10 equipes ali, as equipes pequenas, né? Que o Vasco também não se posicionou, mas eu acredito que o Vasco também não abaixa a cabeça, que o Vasco foi bem incisivo, assim como o Botafogo, em relação a não aceitar essa proposta ridícula da Ferge ali para favorecer o time da Gávea. E é um contrato de 5 anos, sutil detalhe. Então, se você abaixar a cabeça e aceitar, você vai ter que aturar esse desnível financeiro ali por 5 anos. Né? Então, tem que ser muito bem pensado, né? E realmente bater o pé e, se for o caso, tá, busca de forma independente. Eu achei interessante o Vasco também se unisse ao Botafogo e fechasse com o SBT, que seria uma força a mais, né? E os dois, recente SAF, não me recordo o nome agora, mas o
o CEO, o representante da 777 Partners, que é a empresa que assumiu o Vasco, tem uma ótima relação com o Textor. Então, esses dois começaram a se posicionar no Carioca, foi formar uma aliança ali das duas SAFs cariocas ali, brigando, indo contrário ali. A princípio é o Flamengo, mas se o Fluminense também se posicionar aliado ao Flamengo, aos dois, né? Mostrar que hoje a gente não depende, seria uma força a mais ali até para contratos de transmissões futuras, né? A própria liga que tá tentando se criar para 2025 ali, ainda não tem nada garantido, mas se eles começarem a ser aliados ali nesse tipo de contratos ali de transmissões, seria algo bem interessante. Seria uma força a mais, né? Entre os quatro grandes, dois grandes se posicionando contrário ali e agindo de forma independente em conjunto, né? Já que tem visões semelhantes ali, o Textor, representante da 777 ali. Então, o atual momento está assim. Essa é a situação. Tentei explicar para vocês de forma simples, porque não é algo simples, é um rolo danado, né? Bem complexo ali. Negócio de um passa em um, outro passa em outra. Ferdi tá com um, os outros estão independentes, aí aquele rolo danado que você não sabe. Apesar de ter data de estreia a princípio, mas não dá para cravar também, né? Do Carioca eu digo. Porque né, nisso aí vai depender também agora da transmissão da Band ali, às vezes. Se quiser mudar a data, ela muda, assim como historicamente o Globo sempre fez, né? Priorizou mais o lado da Globo do que o lado do futebol, na maioria das vezes. Então, uma incógnita bem grande. O que vai ser desse Carioca, hein? Tudo começou, né, porque o time da Gávea quis ganhar mais que os outros ali, se pondo acima de tudo e de todos. Né? Sendo que o campeonato você não joga sozinho, né? Mas parece que os caras não pensam dessa forma. Então agora vamos esperar as novidades ali. Até o momento que eu gravo esse vídeo aqui, essa é a atual perspectiva, a atual situação. Por mim vamos torcer, né? Pro Botafogo fechar com o SBT já meio que dá um passo ali mostrando que não tem que abaixar a cabeça e aceitar migalha de ninguém ali ainda para favorecer quem é super favorecido há tanto tempo ali por 5 anos ainda, pelo contrato da Brax ali. Aí comenta aqui embaixo, deixa a opinião de vocês, o que vocês acham disso, se vocês acham que o Botafogo está certo em negar, se o Botafogo devia aceitar, o que vocês pensam em relação a todo esse embrólio ali, todo esse rolo que está acontecendo para o Carioca, né, em relação ao Campeonato Carioca. E também, se possível, inscreva-se no canal, deixa o like, compartilhe. Vamos tentar fortalecer aqui o canal e a mídia independente do Botafogo de forma geral, né? Porque só quem é botafoguense sabe o que é o amor por essa estrela solitária aqui, né? Então era isso, não se compara, é diferente e saudações alvinegras.